O painel RPC mostra hoje os caminhos que o eleitor pode optar para fiscalizar o poder público. Agora vamos falar dos deputados que nós escolhemos. Fomos para a rua com um computador para mostrar como funciona o portal da transparência da Assembleia Legislativa. O senhor alguma vez já tinha usado portais como esse da transparência para fiscalizar o candidato que o senhor elegeu? Não. Eu vou dizer sinceramente, como eu vou saber se o que consta aqui é verdade? O que o senhor precisa para se sentir mais seguro diante dessas informações? Que venha um aval de um órgão que supervisione a Assembleia. O senhor acha que isso que o senhor parou agora, se colocou à disposição aqui no centro de Curitiba, de parar, tentar chegar a essa informação, é um direito ou é um dever do cidadão? Duas coisas. Eu acho que ele tem o direito e tem o dever de saber. O senhor também tem os seus interesses como cidadão, não tem? Tenho. E luta por eles? Luto. Na medida do possível, sempre luto, procuro buscar. Né? E fiscalizar. O senhor é um fiscal do poder público? É um fiscal modesto, porque é um fiscal. Mas a única coisa que eu tenho é na hora H votar, só. Já tem um poder enorme nas mãos, então, não tem? Esse ano de eleição? Sim. E a gente fiscaliza como tiver a atitude do governador, como se comporta a Assembleia. Tem que ficar de olho. Quem sabe o senhor, depois de a gente terminar o painel RPC de hoje, se sinta um pouco mais confiante diante dos seus direitos. Hudson, respondendo à pergunta do seu Edvino, existe quem fiscalize o portal, quem alimenta, só para ele saber. Tá. Primeiro, a Assembleia, como os outros órgãos do Estado, ela fornece as informações ao Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que analisa e aprova as contas da Assembleia e questiona as contas da Assembleia quando há necessidade. Então, as informações que constam do portal são as mesmas informações que nós encaminhamos ao Tribunal de Contas. Esse é o primeiro ponto. A questão de alimentar os dados, ela é de responsabilidade de cada área. Então, a área financeira, que vai ter o seu espaço ali, alimenta os dados financeiros. Os dados do deputado, eles são encaminhados à comissão de tomada de contas, porque o deputado ele presta contas à casa numa comissão específica que analisa, verifica os documentos antes de subir os dados para o portal da transparência. Então, esse setor alimenta as informações dos deputados. Não é o deputado que põe a sua prestação de contas do jeito que ele acha que deve ser. Primeiro tem uma convenção legal e isso é encaminhado para a prestação de contas. E, além disso, todas as outras informações do departamento, a diretoria de pessoal vai passar informação relativa à relação de funcionários, ganhos, né? E o mais importante, o presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni, ele usa muito uma frase que o melhor funcionário que um órgão público deve ter e a Assembleia tem é a transparência. E essa fiscalização ela deve ser exercida exatamente por exemplo, esse cidadão. Ao disponibilizar essas informações no portal da transparência, a Assembleia está assumindo uma parte só da transparência. Eu digo que nós temos outras voluntárias que não são exclusivamente de lei. A própria disponibilização da sessão plenária ao vivo numa TV aberta e TV a cabo é um mecanismo. A pessoa vai poder acompanhar o comportamento do seu deputado. Mas eu não posso assistir a sessão plenária das 2h30 às 6 da tarde, segunda-feira. Mas a gente disponibiliza no canal do YouTube a sessão na íntegra para ele acessar a hora que ele quiser. Quando o seu Edvino até comenta, eu só posso votar. Ele tem um elemento forte na mão, tudo claro. na mão, ele né? Tem tudo. E para votar, tem que votar conscientemente, para depois não se arrepender, não é verdade? E essas ferramentas que você acabou de falar aqui são caminhos para que a gente possa verdadeiramente acompanhar as ações dos políticos que nós colocamos no poder. Agora, Luiz Domingos, o que você acha que precisa acontecer nessa relação, nesse meio de campo, para que o eleitor se sinta mais confiante no político que ele mesmo escolheu? Porque eles só estão lá no poder porque eles foram eleitos. Eu acho que os elementos fundamentais para o eleitor são aquilo que o parlamentar realiza do ponto de vista do perfil da atividade legislativa, legiferante desse parlamentar. Então, tem parlamentares preocupados com determinados temas, determinadas causas, como meio ambiente, direitos humanos. Então, o eleitor ele tem que tentar se identificar com esse tipo de parlamentar que chama atenção para esse tipo de demanda individualizada, segmentada. Eu acho que, por exemplo, os deputados, eles, além de fiscalizarem o poder executivo, como princípio, eles têm que produzir leis
para determinados setores sociais específicos. E os eleitores têm que procurar aquilo que lhes interessam, quais são as suas demandas. Qual é um caminho para que eu chegue até essas informações, para que eu consiga acompanhar a vida do político? O comparativo entre um deputado e outro e a performance e o quanto ele está gastando é importante sim, porque afinal de contas é dinheiro nosso. Eu já estudei alguns parlamentos de baixíssimo custo, por exemplo na Finlândia, Dinamarca e tal, que os deputados quase que pagam para lá estarem defendendo os interesses públicos e tem alta performance e alta qualidade na legislação. Mas eu gostaria de falar para o senhor que estava lá, que diz que a única opção que ele, senhor Ervino, que a única opção que ele tem é a do voto, que não. Ele tem a obrigação de contatar o deputado que ele votou e questionar quanto ao trabalho do deputado e reivindicar, inclusive. Olha, nós precisamos de uma lei que conserte isso ou aquilo, né? Então, ele tem várias oportunidades de contato com o deputado. O fato é que, sem essa cobrança, os deputados ficam meio desconectados dos nossos anseios. Então, assim, professor Ervino, não se restrinja ou não se limite só à eleição, porque isso acontece de 4 em 4 anos e é um prejuízo muito grande. Depois de 4 anos, o senhor tem que trocar de deputado porque ele não sabia o que o senhor queria. Então, é muito interessante que o senhor se manifeste. Então, pode ser por e-mail, pode ser por telefone, ele tem lá esse número de assessores parlamentares, são para isso, nós pagamos para ele. É importante o senhor Ervino saber que o deputado está lá porque nós pagamos com o nosso salário. Então, o chefe é o senhor Ervino. Ele que deve procurar o deputado e, olha, deputado, nós precisamos consertar isso ou de redirecionar isso. E ele pode, inclusive, pessoalmente. A Assembleia, o Legislativo tem a característica de ser, talvez, o poder que você possa ventilar mais as informações, e a presença ela é franqueada de uma forma ampla, né? Você tem as galerias, você tem o acesso aos gabinetes na Assembleia. Hoje você tem extrema facilidade de ter contato com os gestores do processo, com os deputados, e acompanhar uma votação, né? Eu não sei o horário da gravação da entrevista com o senhor Ervino, mas o senhor Ervino estava na Boca Maldita ali, tomando um café. Talvez ele pudesse, numa tarde, acompanhar uma sessão plenária. Quer dizer, ele tem um elemento que transcende a figura, mas eu não tenho acesso à internet, eu não sou familiarizado com computação, mas eu posso estar lá numa sessão plenária eventual, num tema específico que me interessa, né, e mantendo contato com o parlamentar que me elegeu ou o parlamentar que vai decidir e vai ajudar a decidir uma questão que me interessa. É certo, aqui mais caminhos para que o eleitor fiscalize e participe da vida política da sua comunidade. Nós conversamos mais um pouquinho daqui a pouco, continuamos com essa conversa depois dos comerciais. Até já!